Meus amigos e amigas, por que Jesus foi batizado por São João Batista? Bem, em primeiro lugar, é preciso lembrar que o batismo de São João Batista não era um batismo sacramental, como o batismo que nós temos nos 7 sacramentos. Era o chamado batismo de penitência. João Batista foi escolhido por Deus para ser o precursor de Jesus, ou seja, para preparar o povo judeu para receber Jesus. Né? A voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, já dizia o profeta Isaías 700 anos antes de tudo isso acontecer. Mas por que então que Jesus entrou naquela fila dos pecadores, né, para receber o batismo? Ele não tinha pecado. Né? Mas a igreja ensina por quê? Porque ali Jesus inaugurava a sua vida pública. Né? Ele tinha acabado de sair daquela provação no deserto, aqueles 40 dias em que ele enfrentou o demônio, venceu o demônio pelo jejum, pela oração, pela força da palavra de Deus, e aí ele começa a sua vida pública. E ele vai ser batizado, ele entra no meio dos pecadores, por quê? Para mostrar a nós o seguinte: ele veio ao mundo para se colocar solidário com os pecadores, ou seja, para arrancar o pecado do mundo. João Batista já tinha anunciado aos seus discípulos, né? Está lá em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A missão dele é tirar o pecado do mundo, porque o pecado é a maior desgraça que existe. É pelo pecado que a morte entrou no mundo, o sofrimento, a dor. São Paulo diz lá em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Então Jesus não veio para tirar simplesmente a doença, o sofrimento, a dor, que são efeitos do pecado. Ele veio tirar a raiz, né? Como diz o povo, o peão, né, da raiz, o pecado. Então o catecismo da igreja, quando fala disso, diz que o batismo de Jesus é da parte dele a aceitação e a inauguração de sua missão de servo sofredor. Veja, Jesus sabia que ele ia passar por tudo isso. Servos, aquele servo de Isaías, o servo de Javé, lá do capítulo 52, 53 de Isaías, né? Foi massacrado por causa dos nossos pecados, aquelas leituras da Semana Santa, né? Deixa-se contar entre os pecadores e já é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se põe ali como Cordeiro de Deus no meio dos pecadores para tirar o pecado dos pecadores. Antecipa já o batismo de sua morte sangrenta. Ali ele inaugurava já o batismo de sangue que ele um dia ia sofrer. Vem já cumprir toda a justiça, ou seja, submete-se por inteiro à vontade do seu Pai. Aquela vontade que, né, seria carregar aquela cruz e ser crucificado. Aceita por amor esse batismo de morte para a remissão de nossos pecados. A esta aceitação responde a voz do Pai, né, que coloca toda a complacência no seu Filho. Então, o Pai vendo ali Jesus fazendo o que o Pai realmente queria, o Pai então diz lá, este é o meu Filho bem-amado, em quem eu ponho toda a minha complacência. E naquele batismo de Jesus, meus irmãos, a Santíssima Trindade se manifesta. O Pai fala, o Filho é batizado e o Espírito Santo desce em forma de pomba. A Trindade, né, consagrava aquele momento de inauguração da missão de Jesus. Bem, depois Jesus instituiu o batismo, o sacramento, que é para nós o batismo da salvação. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 3, lembra exatamente isso, né? Que pelo batismo nós somos sepultados na morte de Cristo, morremos com o Cristo e ressuscitamos com Ele para uma vida nova, nas mãos de Deus. Então o batismo nos faz membros do corpo de Cristo, membros da igreja, filhos de Deus, né? Filho de Maria e, consequentemente, também herdeiros do céu. Aí está a importância, meus irmãos, do batismo de Jesus, que inaugura a sua vida pública e que confirma, né, o seu ministério de servo sofredor de Javé, que veio para tirar o pecado do mundo.